Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira, dia 21 de setembro. Para você que nos acompanha pelas antenas parabólicas do sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, você que nos acompanha também pela Neo TV, TV por assinatura no Paraguai e também no Brasil, pelo portal SBA1.com. Você que está na internet, que quer saber mais informações, notícias, você acessa o portal SBA1.com, é o portal, o site de informações agropecuárias que tem compromisso com o produtor rural brasileiro. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. E a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. São os destaques aqui para começar essa edição do Agricultura BR, que começa falando a respeito da participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Como acontece tradicionalmente, o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU. E o presidente Jair Bolsonaro, entre diversos temas tratados em seu discurso, ele falou sobre os investimentos que ocorrem na infraestrutura do Brasil, fazendo com que o país fique mais competitivo e, principalmente, a recuperação do modal ferroviário. Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Em poucos dias recebemos 14 requerimentos de autorizações para novas ferrovias, com quase 15 bilhões de dólares em investimentos privados. Em nosso governo, promovemos o ressurgimento do modal ferroviário. Como reflexo, menor consumo de combustíveis fósseis e redução do custo do Brasil, em especial no barateamento de produção de alimentos. Aí, o presidente Jair Bolsonaro, em um trecho do seu discurso hoje na Assembleia Geral da ONU. Por aqui eu falo agora a respeito de soja e as dificuldades que hoje existem para o cultivo. E, na verdade, a falta de expectativa de chuvas para os próximos 10 dias na chamada Zona Sul, que compreende os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Tem aí uma dificuldade, né, da expectativa em relação às chuvas, e é por isso que eu converso agora pela internet com Felipe Reis, analista da Geocis. Felipe, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, sempre um prazer tê-lo por aqui. E como que vem este cenário para estes estados que são extremamente relevantes? Aí nós temos 4 dos 5 maiores produtores de soja do país. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer participar do programa com vocês. Exatamente, a gente tem uma condição, uma previsão de baixa precipitação, principalmente para Mato Grosso do Sul e Paraná, certo? Goiás, ali no sul, região de Jataí, Rio Verde, também deve ter uma baixa precipitação para os próximos dias. A boa notícia é que nos últimos 2 dias a previsão mudou um pouquinho para a região norte de Mato Grosso. Então, Sorriso, Lucas do Rio Verde, toda aquela região deve ter uma precipitação acima da média aí para os próximos 10, 14 dias. Então, para os próximos 10 dias até o final do mês, para as próximas 2 semanas, certo? Agora, com exceção do norte do Mato Grosso e uma faixa do leste do estado também, ali no sudoeste, centro-sul e sudeste de Mato Grosso, o volume de chuvas deve continuar abaixo da média. E, além disso, nós trabalhamos com 2 modelos de previsão climática. O modelo americano tem apresentado uma previsão de altas temperaturas para todo o Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Minas Gerais, São Paulo. Apenas Rio Grande do Sul deve ter temperaturas aí um pouquinho abaixo da média. A gente sabe que uma baixa precipitação associada a altas temperaturas, isso vai elevar a evapotranspiração e que vai manter aí a umidade do solo abaixo da média. A gente
bem no início ainda do ciclo da soja, mas a sugestão é para que os produtores aí de Mato Grosso do Sul, Paraná, aguardem um pouquinho mais para começar o plantio. Felipe, essa é uma questão importante que você destacou agora. Quando você tem essas temperaturas muito elevadas, você acaba tendo a evaporação dessa umidade do solo, mesmo com a proteção, mesmo com palhada sobre o solo. Esse é um fator que acaba ocorrendo. Em relação às temperaturas, ontem eu estava vendo alguns dados relacionados ao Mato Grosso e ao Mato Grosso do Sul, e na região do Pantanal, dos dois estados, ontem a temperatura já batia mais de 43 graus. Qual que é a expectativa de vocês para as áreas, na verdade, de produção de soja no Centro-Oeste, principalmente? Fabiano, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, bem essa região do Pantanal, as temperaturas máximas elas devem continuar aí entre 35 e 40 graus para os próximos 5 dias. Tá? E já nos últimos dias de setembro, nos primeiros dias de outubro, as temperaturas máximas devem diminuir um pouquinho. A gente está vendo o mapa agora com as previsões para os próximos dias, observando que do lado direito nós temos um modelo americano apontando temperaturas aí de 5 a 7 graus acima da média para os próximos dias. Foi exatamente o que a gente estava falando sobre esse aumento de temperatura, maior evapotranspiração. Agora, caso não haja uma seca tão intensa quanto o ano passado, o cenário deve ser de que o atraso não seja algo que possa prejudicar as lavouras, como foi em 2020, certo? Onde a gente teve um grande atraso do ciclo da soja, resultando em um atraso do ciclo do milho safrinha. Então, por enquanto, a atenção fica mais para Mato Grosso do Sul e Paraná do que para o Mato Grosso. Então, já é uma notícia positiva, pelo menos a princípio. A gente sabe que a previsão ela pode mudar, principalmente as previsões de longo prazo, de 2, 3 meses. Então, é acompanhar semana a semana para então os produtores conseguirem fazer a sua estratégia da melhor maneira possível. Você falou da estratégia do produtor, Felipe. Para encerrarmos a nossa entrevista, o que você diria para os produtores, para os sojicultores desses 4 estados que estão sendo afetados pela chuva que ainda não chegou, pelo menos não com a força, com a energia esperada, e tem esse calor muito intenso no momento? Bom, por enquanto, Fabiano, setembro de 2021, o volume de chuvas no centro-oeste do Brasil e também no Paraná, ele deve ser melhor do que setembro de 2020 e 2019, mas isso não significa bons volumes de chuvas. Isso porque setembro dos últimos 2, o volume de chuvas foi muito ruim, certo? Então a sugestão é para que aguardem um pouquinho mais para iniciarem o plantio da soja, e aí em outubro, meados aí do mês, né, por volta aí do fim da primeira quinzena, início da segunda quinzena, eles já vão conseguir dar um ritmo maior para a semeadura da soja. Tá certo, Felipe Reis, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você e a toda a equipe da Gelsis. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição. Tá certo? Conversamos com Felipe Reis, analista da Gelsis, falando sobre essas questões climáticas e que afetam diretamente produção e principalmente trazendo para o produtor, para o sojicultor, as melhores situações para ele ter a sua estratégia de semeadura para a oleaginosa. Olha, por falar em plantio, né, em semeadura, nós já temos nos estados do Centro-Oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nós já temos a situação, o cenário para cultivo. E já na próxima terça-feira, dia 28 de setembro, aqui pelo Canal do Boi, no Agricultura BR, a partir do 12h20, no horário de Brasília, você vai ter o plantio oficial da soja no Mato Grosso do Sul, uma promoção da AproSoja MS, do Canal do Boi, do governo do estado de Mato Grosso do Sul e da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul, que vão colocar aqui à disposição do produtor rural de todo o país informações técnicas em relação à soja, comercialização, entre outros pontos. Vão participar conosco no programa, que vai
transmitir o plantio ao vivo de Chapadão do Sul, direto da Fundação Chapadão e também de Maracaju. Nós vamos ter, além dos técnicos participando, os representantes, as autoridades do setor, o governador do estado de Mato Grosso do Sul, entre outras autoridades que já estão confirmadas para participar deste programa especial conosco. E as mais informações você confere agora. Plantio oficial da soja 2021-2022 de Mato Grosso do Sul. Dia 28, terça-feira, 12h20 no Canal do Boi. Especialistas, produtores e autoridades debatem a safra com trabalho de campo ao vivo, direto de Chapadão do Sul. Realização AproSoja MS, Canal do Boi e a Secretaria Estadual de Agricultura. Falamos agora de soja num ambiente internacional, agora soja que recuava demais nesta última segunda-feira. Os motivos são muito claros. Primeiro, que você tem a China, né? A China tem um feriado prolongado, né? Segunda, terça, quarta, fora de mercado, não comprando. Né, isso já é um cenário que traz uma certa pressão. O relatório de acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos trouxe uma composição que mostra algum sinal de melhora, tanto para a soja quanto para milho, mas principalmente a empresa construtora lá da China, que tem essa ameaça enorme aí de calote, de não entregar construções que já foram comercializadas, trouxe já há mais de uma semana, né, cerca de uma semana, um cenário de muito nervosismo para o mercado internacional, estou falando do mercado financeiro, e na segunda-feira, nessa última segunda-feira, refletia sobre as commodities agrícolas que acabavam absorvendo também parte desse nervosismo dos investidores, como destacava no programa dessa segunda-feira, Vlamir Brandalize. Você confere comigo agora como é que vem os negócios com soja em Chicago, com uma ligeira recuperação. Eu ressalto que neste momento nós temos o maior fluxo de negócios em Chicago. Posição de novembro vem a $12,65 mais 2 o bushel, com alta de 0,22%. Janeiro, $12,74 por bushel, com alta de 0,18%. Março, $12,79 mais 2 o bushel, com elevação de 0,24%. E maio, $12,85 mais 2 o bushel, com uma elevação de 0,21%. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. E olha, e é inevitável voltar a falar dessa empresa chinesa, porque o que tem de referência a ela estava deixando muito nervoso o mercado financeiro no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos e, de certo modo, aqui no Brasil também. Hoje nós temos uma sinalização de apoio, de que essa empresa vai receber apoio aí em relação aos elementos do seu forte endividamento. Isso deu uma acalmada no mercado financeiro, que daqui a pouco o Pulga explica, mas isso se reflete no Brasil também. Aqui no Brasil vai se refletindo com o dólar, depois de uma alta bastante expressiva na segunda-feira, recua agora 0,68%, vindo para R$ 5,29 mais 5, assim vem o dólar, um dos reflexos dessa comunicação que se teve de que vai ter apoio a essa empresa, essa construtora chinesa. Um outro elemento é em relação ao ânimo dos mercados. Os mercados foram subindo nesta terça-feira. O índice Bovespa aqui no Brasil, na B3, também subia, mas quem explica este cenário é Walter Pulga Júnior, que participa conosco ao vivo. Pulga, era esperado que a China tomasse alguma providência. E é muito raro uma notícia vindo da China, que acaba, de certo modo, encobrindo uma série de elementos que acontecem em sua economia, na sua produção, na sua política, só que parece que o rombo é grande demais mesmo, não tinha como segurar. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A dívida da empresa, que a princípio venceria esta semana, na quinta-feira, é de cerca de 300 bilhões de dólares. É uma dívida muito grande. Mas alguns analistas no mercado internacional que comentaram com repórteres da agência de notícias Reuters, que já é visível aí, né? O governo chinês vai ajudar a Evergrande ao menos conseguir algum capital. Lógico, isso não será, vamos dizer, simples, né? Ela pode ter de vender alguma participação para um terceiro investidor, né? Como empresas estatais, o próprio governo chinês. É o que disse o banco holandês
ING, numa nota, aliás, que foi distribuída para todos os jornalistas no mundo, né, os veículos de comunicação de economia. Então, agora, analistas do Citibank disseram que os reguladores podem, na verdade, comprar tempo para digerir o problema da Evergrande, ou seja, essa dívida de mais de 300 bilhões de reais que vence agora. Bom, o presidente e fundador da empresa, né, o homem que fundou a empresa, ele realmente saiu ao mercado, foi pedir aos funcionários da empresa calma, também aos investidores, aos compradores de apartamentos que tivessem calma. Lógico, ele tentou minimizar as preocupações diante desse risco, né, de contágio. E há uma sinalização, né, ainda não confirmada, a ponto de provocar, aí você lembrou muito bem, uma alta nas bolsas. Veja, ontem nós tínhamos queda generalizada nas principais bolsas do mundo. Hoje na Europa já há uma recuperação na bolsa alemã de Frankfurt, que sobe 1,41%, o FTSE 100 da bolsa de Londres sobe também, o CAC da bolsa de Paris está em alta agora, estou vendo aqui na tela, de 1,5%, e mais do que isso, né? Nós temos aí o dólar index ainda acima de 93.200 pontos, ou seja, o dólar não perdeu o valor, não voltou a operar em queda, mas apresenta um leve sinal de baixa de 0,03%. E, de outro lado, nós temos aí uma reação positiva. O petróleo continua subindo, ou seja, não há, diante desse efeito da Evergrande, ainda uma preocupação comparada com a que nós vivemos no setor imobiliário americano em 2008, 2009. Né? Ou seja, estamos muito distantes daquela situação que realmente foi muito grave no mercado americano. É o que sinalizam os analistas de mercado. Agora, vamos lá. O dólar, você lembrou muito bem, vai devolvendo parte dos ganhos, nesse momento na faixa de 5,29 mais 90, queda nesse momento de 0,60%, ou seja, vai mantendo uma baixa. Agora há pouco operou na faixa de 5,29, que foi a mínima do dia, né? As informações dão conta de que o dólar vai caindo, vai cedendo lá fora muito pouco, mas aqui cede mais, a alta foi muito acentuada e a nossa bolsa sobe 0,44%. Há, no entanto, algumas coisas a considerar, viu? Há problemas na China de outra ordem. A Covid-19 avança lá, seguem no radar dos analistas de mercado. Nas últimas 24 horas, houve 42 novos casos de transmissão local na província de Fujian, no sudoeste da China. O novo epicentro da doença da Covid-19 na China está lá. As autoridades chinesas têm mantido uma estratégia aí de tolerância zero com a Covid, impondo lockdowns, ou seja, querem evitar a disseminação do vírus pelo país. Ou seja, a China não vive só um problema econômico lá para resolver com a Evergrande. Ela tem outras questões que precisam ser tratadas urgentemente. Mas, de qualquer maneira, hoje o mercado financeiro trabalha com alguma calmaria. Muita especulação ontem trouxe o mercado abaixo. Hoje, o mercado recupera parte das perdas de ontem e a expectativa é de que volte a calmaria ao longo da semana, assim que o governo chinês sinalizar aí um socorro para essa grande empresa, a segunda maior do setor imobiliário chinês, que tem essa dívida aí, que deve ser equacionada mais adiante, até porque o fundador da empresa pediu calma, cumprimentou os funcionários, disse que vai seguir na trilha, que precisa passar por esse momento obscuro, palavras dele, né? Então, vamos esperar que o mercado tenha uma calmaria. Petróleo em alta, dólar recuando frente ao real, bolsa recuperando pontuação aqui e lá fora. A perspectiva é um pouco melhor do que a que nós vimos ontem, Fabiano. É com você. Tá certo, Pulga. Uma boa tarde a você. Obrigado pela participação. Aqui um pouco das informações do cenário financeiro. Nós temos destacado principalmente desde a semana passada, por conta dos efeitos que isso acaba tendo, não só sobre Chicago, como aconteceu nesta segunda-feira, mas também e principalmente sobre as moedas. E no caso, a desvalorização de um pacote de moedas frente ao dólar. E neste âmbito, nesse aspecto, o real é a moeda uma das moedas que mais perde no mundo, principalmente no acumulado da semana, mas também por questões domésticas aqui do Brasil. Vamos dar uma olhada agora como é que vem soja na referência dos portos. Aqui nós já destacamos entrega para o mês de outubro, portos de Santos e Paranaguá, com valores de referência em R$ 173,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grânus Corretora, que traz as informações aqui diariamente no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a toda a turma aí da Grânus Corretora.
E daqui a pouco, no Agricultura BR, você vai conferir informações a respeito das exportações brasileiras no mês de agosto, como é que ficaram os dados de acordo com a Confederação Nacional da Agricultura. E nós vamos trazer uma reportagem também feita lá no Paraná com o Rodrigo Tramontina, e ele vai explicar quais são os problemas que estão sendo criados pela questão de seguro rural. Meus amigos, muita atenção nas cláusulas de seguro, porque está dando trabalho e você vai saber o que é isso que está acontecendo e como se precaver no próximo bloco. Então aproveite para entrar em contato conosco, mande sua mensagem no 67 99173 3737. Eu vou para o intervalo e volto já. E o agronegócio brasileiro exportou 10 bilhões e 900 milhões de dólares neste último mês de agosto. Uma alta de 26,7% se comparado ao mesmo período do ano passado. E o saldo é muito positivo. É o que eu vou mostrar agora na tela que você acompanha comigo. Nós temos aqui a exportação de 10 bilhões e 900 milhões de dólares, como eu disse, alta de 26,7%. As importações de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, trazendo ao país um superávit de 9 bilhões e 600 milhões de dólares, de acordo com a Confederação Nacional da Agricultura, tendo como base os números do Ministério da Economia. Vou trazer agora como é que estão os números relacionados ao acumulado do ano, de janeiro até agosto. Veja só conosco que as exportações, neste momento, do agronegócio, totalizam 83 bilhões e 600 milhões de dólares, com uma alta de 20,7%, de acordo com a Confederação Nacional da Agricultura, em comunicado relevante à imprensa nesta terça-feira, trazendo números aí destacados para as exportações do Brasil. Falo agora sobre um assunto muito sério. Falo sobre seguro rural, seguro agrícola, como é que ele tem sido utilizado e contratado pelos produtores rurais e a dificuldade que alguns produtores têm tido no acionamento de suas apólices. O fato é que no interior do estado do Paraná, muitos produtores rurais estão tendo problemas e esta é a informação que você vai conferir na reportagem de Mauro Andrade. Dados do IBGE apontam que a cada 100 empresas no Brasil, somente 30 sobrevivem à primeira sucessão e apenas 5% chegam à terceira geração. Nós vamos conversar com Luiz Eduardo Neto, advogado especializado no tema. Doutor Neto, como é que é quando um produtor rural, por exemplo, deve começar a planejar a sucessão familiar? O fator quando, ele é muito importante que a pessoa entenda que ela não é ligada exatamente a um tempo da vida da pessoa, que é algo que as pessoas normalmente tem como compreensão, com a expectativa que quando eu já estiver mais velho, eu tenho que me preocupar com isso. O fator quando ele é muito ligado às circunstâncias, das necessidades que a família tem, seja de um planejamento sucessório, pensando como vai ser a evolução patrimonial da pessoa com o crescimento da família, fatores tributários, de como a operação da atividade, seja imobiliária, seja uma atividade rural, o que isso poderia influenciar, que esse planejamento poderia ajudar, ou mesmo numa menor exposição de riscos. Então, a família ter a compreensão das circunstâncias delas, das necessidades, utilidades, que vai determinar qual o momento de eu iniciar uma organização patrimonial. Existe o tabu da perda do poder de controle do patriarca, que ele é quem organiza. Vou pedir desculpas aqui, a nossa equipe errou, rodou uma outra reportagem do Mauro Andrade, que está falando também sobre um tema muito importante. Mas a nossa abordagem aqui é em relação ao seguro agrícola e a dificuldade que muitos produtores rurais têm no acionamento das apólices. E agora sim você confere a reportagem correta do Mauro Andrade. O seguro agrícola é uma política de governo que procura ressarcir o produtor rural no caso de perdas na lavoura, principalmente por questões climáticas. Nós estamos em Bela Vista do Paraíso, vamos conversar com Rodrigo Tramontina, que é presidente da AssoSoja e que tem vários agricultores associados que se encontram com dificuldade para fazer o resgate do seguro agrícola. Tramontina, o que está acontecendo aqui na sua região com relação a esses resgates do seguro agrícola?
Mauro, a história ela começa com a captação de recursos nos bancos, nas entidades financeiras. O custeio agrícola ele é liberado para o agricultor após o agricultor fazer o seguro e pegar e pagar o seguro. Após esse processo, o custeio é liberado e entra na conta. O agricultor fica com o sentimento que ele está segurado, porque o dinheiro entrou na conta, ele pagou o seguro. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Era para estar tudo certo. Porém, o que está acontecendo? O número de sinistros desse ano foi muito alto. Nós tivemos aí sequência de seca de mais de 70 dias, depois nós tivemos 3 geadas subsequentes aqui na região e pegou todo mundo com a calça curta. A gente acreditando que as seguradoras iam arcar com os custos devidos e obrigatórios em contrato, e nós estamos tendo uma surpresa não tão boa. Primeiro, eles não têm pessoas, um número de pessoas aptas a nos atender. Você tem que agendar o sinistro para depois ter a perícia, para depois ser avaliado se você vai ter ou não direito a esse seguro. As avaliações deles é só sob a regra deles, é como se a gente estivesse indo jogar futebol sob a regra do ladrão. A palavra é essa. Os protocolos de avaliação deles são injustos, eles não levam em consideração grãos avariados, e o grão só está avariado porque geou, não existe outra maneira de ter grão avariado, só aí você já perde 30%. Eles começam a olhar com lupa análise de solo, começam a olhar com lupa número de plantas por metro, julgando que não teve condições de plantio lá atrás, mesmo quando a lavoura foi plantada no zoneamento. E agora estamos aí, numa situação desagradável, e eu mesmo faço questão de expor essa realidade para toda a comunidade agrícola da região. Ano que vem, estudem as apólices de seguro. Não façam as apólices sem estudar. É o momento da gente se informar melhor. Nós não podemos jogar nas regras das seguradoras. Elas estão nos prejudicando financeiramente. É isso daí. Ok, Tramontino. Infelizmente, isso está acontecendo para muitos produtores? Olha, não são todos, não é 100% dos casos, mas eu acredito na ordem de 15% a 20%, nós tivemos problema com essa perícia aí, tá ok? Ok, obrigado mais uma vez pelas informações. Então, nós fizemos questão de vir aqui em Bela Vista do Paraíso, uma região que foi fortemente afetado por problemas climáticos. O clima foi muito severo, seca e geada. E agora, na hora de ter o seu seguro resgatado, os produtores estão enfrentando esse tipo de problema. De Bela Vista, no Paraná, Mauro Andrade. Por aqui, o Agricultura BR, esse caso extremamente importante, tem uma relevância muito forte em relação ao produtor rural, porque o seguro agrícola é, de certo modo, uma conquista, uma tentativa de garantia aí dos investimentos. E aí, na hora que chega, na hora de acionar essas apólices, a situação está sendo essa que você viu aí na reportagem do Mauro Andrade. Vamos dar uma olhada agora como é que vem os negócios com o milho no mercado futuro. O milho segue caindo. Nós temos aqui B3 na tela. Posição de novembro, R$ 92,47 a saca, com queda de 0,32%. Janeiro, R$ 93,73 por saca de 60 quilos, queda de 0,37%. Março, R$ 93,60, com recuo de 0,23%. Maio, R$ 89,10 por saca, com recuo de 0,15%. São os negócios com milho na Bolsa Brasileira. E olha, as condições do milho norte-americano melhoraram, de acordo com o relatório de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O relatório que foi divulgado no final da tarde de ontem reflete este cenário e traz ainda mais pressão sobre o cereal norte-americano.
Você vai ver agora como é que os negócios com milho na Bolsa de Chicago estão ocorrendo neste momento. Vinha com queda e a queda continua, uma queda muito forte, né? Acima de 1% aqui de recuo nas posições de mais curto prazo. Dezembro vindo com $5,15 mais 6 por bushel, queda de 1,15%. Março, $5,24 por bushel, recua 1,09%. Maio, com $5,29 por bushel, com recuo de 1,03%. E julho, $5,28 mais 2 o bushel, queda de 0,98%. São os negócios com milho na Bolsa de Chicago neste momento, refletindo queda, a crise financeira, mas agora tem ali uma situação melhor sobre essa empresa chinesa, que vai ter o governo da China provavelmente cobrindo esse rombo aí, uma parcela muito forte de $300 bilhões para esta semana, mas mesmo assim tem essa queda da qualidade, aliás, essa melhora na qualidade do milho norte-americano que traz a queda para os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Falo de clima agora e clima no Brasil, atenção Brasil, porque você vai saber um pouco agora de como que vem essa previsão do tempo nessas áreas produtoras que estão sendo atingidas e principalmente qual que é a previsão de chuvas para os próximos meses. Quem fala sobre esse assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Estamos nos aproximando da primavera e a perspectiva para o Brasil é de regularização das chuvas em diversos pontos do país, né? Mas vamos ver mais detalhes sobre como será essa nova estação, começando aí pela região norte do país. A previsão é de que no mês de outubro, Fabiano, a chuva seja acima da média em quase toda a região norte e abaixo da média em Roraima, também no norte do Amazonas. E em novembro, a chuva será acima da média de maneira generalizada aí na região. Outubro será um mês de mais chuva do que o normal em várias áreas do Maranhão, Piauí, também Ceará, centro-oeste e norte da Bahia e também sertão de Pernambuco. No mês de novembro, as precipitações serão acima da média no Maranhão, dentro e levemente acima da média no norte do Piauí, Ceará e na faixa leste do Nordeste e abaixo da média nas demais áreas do Nordeste. No sudeste brasileiro, o mês de outubro será de precipitações totais de dentro a acima da média em quase toda a região. A tendência aí de menos chuva apenas no Espírito Santo e nas regiões mineiras do Vale do Rio Doce e do Vale do Jequitinhonha. Em novembro, os volumes de chuva serão acima da média no norte de São Paulo, centro-oeste e sul de Minas, incluindo o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e centro-norte e Rio de Janeiro, viu? No centro-oeste, o mês de outubro também será de volumes totais de precipitação dentro e acima da média em toda a região. Em novembro, deve chover mais do que o normal em quase todas as áreas da região e há tendência de menos chuva que o normal no sul de Mato Grosso do Sul e também no norte de Goiás. Na região sul, Fabiano, outubro terá volumes de chuva abaixo da média no Rio Grande do Sul e dentro da média, de uma forma geral, em Santa Catarina e no Paraná, além de ser acima da média no oeste e norte de Santa Catarina, além do sul, leste, noroeste e norte do Paraná. Em novembro, o volume de chuva abaixo da média de uma forma geral. Bom, já fizemos aí um panorama geral de chuva em todas as regiões nos próximos meses, Fabiano, mas vamos ver como fica o tempo hoje. O tempo fica instável nas áreas entre Santa Catarina, sul e leste de São Paulo, também Rio de Janeiro, além do centro-sul, oeste e leste do Paraná. Isso por conta do avanço aí de uma nova frente fria. Tem chuva isolada também no litoral nordestino e pancadas ao longo do dia em boa parte da região norte do país. É com você. Obrigado, Renata Ferreira. Olha, e por aqui a gente fala sobre um outro efeito do clima. Sabe por quê? O sorgo é uma alternativa ao milho. Os pecuaristas, principalmente, têm cultivado o sorgo como uma maneira de substituir o cereal porque tem um preço muito elevado. Entretanto, o sorgo, assim como qualquer outra cultura desenvolvida no país, também sofreu com as adversidades climáticas e com a seca. Tanto é que há uma expectativa de recuo na produção de sorgo brasileiro em 16%. É o que você vai conferir agora na reportagem de Gustavo D'Angelo.
Mesmo com o aumento na área plantada e toda a rusticidade da cultura em relação ao estresse hídrico, ainda assim a expectativa é de redução na produção total nesta temporada 2020-2021 em comparação ao ciclo passado. Os baixos níveis pluviométricos em muitas regiões produtoras do grão fez com que o potencial produtivo não fosse atingido, perfazendo um rendimento médio abaixo do exercício anterior. Segundo a Conab, a previsão é de obtenção de um volume final na ordem de 2 milhões de toneladas, indicando diminuição de 16% em comparação a 2019 e 2020. Aqui em São Paulo houve uma estabilidade na destinação diária para o plantio de sorgo. Porém, a produtividade média deve ficar bem abaixo do potencial esperado em virtude das adversidades climáticas registradas durante o ciclo. Assim, o volume final previsto é 27,3% inferior ao obtido em 2019 e 2020, com estimativa de 25.300 toneladas colhidas. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E a seguir, você confere aqui no Agricultura BR os números para o café. A Conab divulgou a sua previsão de produção para a campanha 2021. Você vai conhecê-los agora e também alguns comentários de algumas fontes que o Agricultura BR consultou para falar sobre os dados da Conab. Aproveite para entrar em contato conosco. Nosso número de WhatsApp é o 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. E já com 95% do café brasileiro colhido, a Conab traz mais um levantamento da safra de café 2021. Uma safra agora, nesse levantamento, que a Conab traz importantes reduções nas estimativas, claro, e essencialmente sobre o café arábica e os números gerais. Os números gerais recuam para 46.878.000 sacas, uma queda de 26% frente àquilo que foi produzido em 2020. Entretanto, para boa parte dos analistas, apesar do recuo, esses números têm que cair mais e não refletem, no caso, a realidade da cafeicultura nacional. Nós vamos mostrar os números da Conab divulgados hoje. Você tem aqui essa produção de 46.878.000 sacas, com queda de 25,7%, quase 26% de queda em relação ao ano de 2020. A área ocupada com café no Brasil, e esse fator aqui é muito interessante, ela tem reduzido ano a ano. Ela cai agora para 1.800.000 hectares, uma queda de 4,4% de acordo com os dados apresentados pela Companhia Nacional de Abastecimento, que já vinham sendo apresentados e expressando aí esse recuo bastante forte em relação à produção brasileira de café. Agora eu destaco como é que ficaram os dados em relação à produção de arábica e conilon. O que precisa ser entendido? Que no caso do café arábica, você tem os efeitos da bienalidade negativa e também, claro, da seca, da geada, os fatores que atingiram o café. O café conilon, claro que em alguns estados produtores também tiveram seca, geada não, mas seca tiveram. Entretanto, não passa por esse fator de bienalidade, então o conilon tem elevação. Vamos ver os números aqui. Aqui nós temos café arábica de um lado, conilon do outro. Você vê aqui que o café arábica, na sua estimativa de produção, ele vem com um cenário de 30.720.000 sacas de café sendo produzidas. Tá? 30.760.000 sacas. É uma queda relevante? É uma correção da Conab? Sim, é uma correção da Conab, ela reduz aquela estimativa que vinha sendo apresentada até o último levantamento. Entretanto, ele não traz ainda o cenário que para muitos analistas é importante,
que seria uma produção até de 25 milhões de café arábica no país. Com isso, a queda é de 36,9%, considerando esses números que foram colocados à disposição pela Conab aqui no relatório apresentado na manhã de hoje. Já para o café Conilon, 16.140.000 sacas, uma alta de 12,8% é o destaque que eu trago aqui em relação ao café Conilon. Conilon sobe no Brasil, portanto, chegando aí a 16.140.000 sacas, claro que a maior parte concentrada no estado do Espírito Santo. Por falar no estado ou nos estados, eu destaco agora a produção dos principais produtores de café no Brasil. Raros são os que têm elevação na sua produção, é o que você vê nessa próxima tela. Você tem aqui os números em relação aos principais estados produtores. Minas Gerais é o maior estado produtor de café do Brasil, com uma produção de 21.440.000 sacas. A redução estimada pela Conab é de 38,1% em comparação ao volume colhido na safra anterior. O estado do Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do Brasil. A maior parte desse café é Conilon. Veja só que o Espírito Santo produz 14.120.000 sacas, sendo 11.140.000 sacas de Conilon e 2.986.000 sacas de arábica. A alta no Espírito Santo é de 1,2%. O estado de São Paulo é o terceiro maior produtor de café do Brasil, com 4 milhões de sacas, redução de 35,1%. É o café arábica, né, a base do café paulista, e com isso traz um resultado bem abaixo daquilo que foi atingido em 2020, com 6.180.000 sacas. Estado da Bahia, quarto maior produtor do Brasil, 3.460.000 sacas, com queda de 13% em comparação ao ano de 2020. Rondônia, outro estado também importante produtor de café Conilon, tem uma produção aí de 2.160.000 sacas de Conilon, um decréscimo de 11,3%. Já o estado do Paraná produziu ou deve produzir 873.400 sacas, diminuição de área produtiva, né, ficou menor no estado do Paraná e com isso queda de 7,3%. Estado do Rio de Janeiro, produção de 236.000 sacas, redução de 36,4%, portanto, fortes reduções aí, a Conab revisando seus números, revisando bem, ainda assim não atendendo aí parte aí dos analistas e quem está no mercado. Hoje de manhã a nossa produção conversava com Armando Matiello e acredita ele que a produção brasileira de café arábica não deve alcançar, ele elogiou o corte que a Conab fez, mas ele acredita que não deve alcançar 25 milhões de sacas, deve ficar em torno de 25 milhões de sacas, portanto, 5 milhões de sacas na sua previsão, abaixo do que a Conab divulgou hoje. Falando agora de café arábica e de mercado futuro, você acompanha comigo como é que vem os números em Nova York. Claro que tem alguma influência dos dados da Conab hoje, mas é uma ligeira recuperação frente às fortes quedas que a gente tem visto nos últimos pregões na plataforma Ice Futures. Posição de dezembro vem a $1,83 mais 35 a libra peso. Março, $1,86 mais 25 por libra peso. Maio, $1,87 mais 40 por libra peso, enquanto que julho, $1,88 mais 20 por libra peso são os negócios que nós destacamos agora com o café arábica. Café Robusto em destaque no Agricultura BR agora, plataforma Life na Bolsa de Londres. Você tem aqui as duas posições de mais curto prazo subindo alguma coisa e as demais caindo. Posição de novembro vem a $2.165 a tonelada. Janeiro, $2.125 por tonelada. Nós temos aqui alta de 0,60% e de 0,09% respectivamente. Já março vem com $2.056 por tonelada, com queda de 0,14%, e maio, $2.027 com recuo de 0,44%.
A seguir, no Agricultura BR, nós vamos falar de um experimento feito lá no estado do Mato Grosso, na cidade de Sorriso, de integração de lavoura pecuária, desenvolvido pela Universidade Federal do Estado e também pela Embrapa Agrosilvopastoril, que mostra ótimos resultados, principalmente nas culturas que foram desenvolvidas e, claro, também na pecuária ali da região. Também vou trazer as últimas informações dessa edição de Agricultura BR, que vai para o intervalo, mas volta já. E pesquisas realizadas pela Universidade Federal de Mato Grosso, em Sinop, e a Embrapa Agrosilvopastoril comprovam a alta eficiência do consórcio de forrageiras na integração lavoura-pecuária. Os resultados são realmente surpreendentes e você confere agora no Agricultura BR. Recentemente mostramos aqui no canal do Boi um experimento sobre ILP, Integração Lavoura e Pecuária, conduzido pela Embrapa Agrosilvopastoril e pela Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop. Esse experimento está sendo realizado na Fazenda Santana, localizada no município de Sorriso, onde foi realizado a pesagem de fêmeas magras adquiridas pela fazenda para entrar no sistema de consórcios forrageiros, objetivando o chamado boi safrinha. Bastante satisfatórios, a gente já tem os resultados da primeira fase, os primeiros 48 dias, né, nesse boi safrinha, e aí nós tivemos aí um ganho médio diário de quase 1 quilograma por animal dia, 970 gramas, considerando que foi apenas pasto, né, os consórcios todos, e sal mineral, não teve suplementação, né, só com sal mineral, então um resultado bastante espetacular. Nesses 48 dias nós produzimos aí um pouco mais de 2 arrobas por hectare, né, lembrando que a média nacional é 4 arrobas por hectare por ano, nós conseguimos produzir a metade em 48 dias no período seco, então realmente um resultado preliminar muito importante e também bastante promissor, vamos colocar assim, né? Importante lembrar, né, Pacheco, que essa é uma das vantagens da integração lavoura-pecuária. O produtor vai ter um pasto de excelente qualidade, também em quantidade, no período seco do ano. E aí ele consegue ter uma negociação, né, muito privilegiada, porque ele consegue comprar animais lá no início da seca, né, em maio, por exemplo, início de maio, a um preço mais barato, animais magros, mais barato, e ele pode então fazer a terminação desses animais nessas áreas de integração lavoura-pecuária, tendo agora no finalzinho da seca animais gordos, né, conseguindo preços melhores. O analista da Embrapa, Orlando Oliveira Júnior, acompanhou a implantação dos consórcios forrageiros. Nesses sistemas, a gente implantou a braquiária Piatã, com diversos outros consórcios, onde a gente, desde o consórcio duplo, onde entrou feijão, um tratamento feijão calpi, o outro com sorgo, sorgo de corte e pastejo, BRS 810, outro com nabo forrageiro, e os consórcios múltiplos, onde entrou o consórcio quádruplo, onde entram outras variedades com outras espécies, né, como trigo morisco, girassol, feijão guandu, e ainda um consórcio que a gente chama um consórcio múltiplo, sextuplo, onde além da braquiária Piatã, nós tivemos ainda o feijão guandu, o trigo morisco, o capim coracana, o famoso pé de galinha, né? Mais a estilosante BRS Bela, e faltou o nabo, né? Fechando os 6 aí nesse consórcio múltiplo. Para mensurar o desempenho dos animais, a pesquisadora da Embrapa, Laurimar Vendrúsculo, está utilizando uma tecnologia inovadora que tem auxiliado muitos produtores na tomada de decisão. A ideia é que, através de imagens 3D, nós façamos a estimação do peso, sem precisar de fazer esse acesso físico, né, ao animal, né, como hoje em dia é feito. A vantagem disso seria evitar todo o estresse de fazer esse caminhamento do rebanho, né, para o curral específico, onde a ideia é que uma aplicação como essa pudesse ser colocada em locais onde costumeiramente o animal vai, um bebedouro, um coxo, né, trazendo informação em tempo real para o produtor. Com esses resultados, o produtor pretende aumentar os consórcios nas áreas de integração. Então, a gente teve mais uma
uma pesagem hoje, né, e a pesagem passada, e a gente teve uma surpresa com o resultado, né, sendo só pasto e sal, mais nada, né, sem nenhum tipo de suplemento. Nós estamos, né, essa é uma atividade importante que estamos terminando do primeiro ano, né, da integração lavoura-pecuária dentro do projeto REM, né, recursos aí recursos externos captados pelo governo do estado do Mato Grosso, né, através do projeto REM Fumbio. Então é importante isso, da parceria com a Fazenda Santana, da parceria com o CAT de Sorriso, com a Universidade Federal do Mato Grosso, também com o IMEA, né, que nos ajuda aí na análise econômica do projeto. Então, graças a todos esses parceiros, a gente estamos concluindo mais essa fase importante do nosso projeto. Tá aí um bom resultado no Boi Safrinha, fazendo esse consorciamento com as forrageiras, trazendo esse resultado fantástico na integração lavoura-pecuária, sempre consegue fazer com que você tenha uma melhor produção agrícola e bois mais pesados gastando muito menos. Essa é a grande vantagem da integração. Por aqui eu vou trazer as informações finais dessa edição da Agricultura BR, começando pelos negócios com soja em Chicago. Nós temos aqui soja em Chicago dando manutenção à alta, posição de novembro, $12,73 mais 4 bushel, com elevação de 0,87%. Posição de janeiro, $12,82 por bushel, alta de 0,81%. Março, $12,86 o bushel, alta de 0,76%. E maio, $12,91 por bushel, com elevação de 0,66%. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Dando sequência, eu trago agora o dólar. O dólar hoje vem devolvendo um pouco da forte alta dos últimos dias, mas principalmente essa alta forte de segunda-feira. Neste momento vem com queda de 0,92%. Há uma calmaria no mercado, R$ 5,28 mais 2. Neste momento, essa calmaria vem do ambiente internacional por conta da ajuda que a construtora chinesa deve ter do governo da China para pagar os seus débitos, um débito bilionário com vencimento nesta semana, que mexeu com o mercado financeiro de todo mundo desde a semana passada, mas que ontem contaminou até o mercado de commodities agrícolas. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu volto logo mais a partir das 16 horas no horário de Brasília. Você continua com a nossa programação e a gente volta daqui a pouco trazendo para você informações a respeito do fechamento de mercado e tudo aquilo que você precisa saber para realizar bons negócios. A todos uma ótima tarde e até mais.